Então, boa noite, primeiro ano. Nós começamos então essa semana com a retomada dos conteúdos que nós estávamos desenvolvendo antes desse momento de parada, né, das aulas presenciais. Nesse período, então, né, o governo do estado passou a disponibilizar a educação à distância através das aulas transmitidas para televisão, pelo YouTube. Mas eu fiz a opção de seguir o nosso planejamento, né? De seguir o conteúdo que nós estávamos trabalhando, até porque o conteúdo que está sendo transmitido, em parte, não é contemplado no nosso planejamento. Planejamento esse que a gente passou a desenvolver no começo do trimestre, planejamento que ele é organizado a partir das diretrizes do Estado do Paraná, e também dos conteúdos do PSS, que o local é de Ponta Grossa e a gente engloba e desenvolve isso durante todo o ano. E por esse motivo, então, eu passo a disponibilizar material específico, né, e focado no nosso planejamento. As aulas do Aula Paraná, a gente, na medida do possível, vai ter atividade, vai fazer alguma relação com o conteúdo que é desenvolvido lá, mas em paralelo a gente segue com o conteúdo que é do nosso ano, que é do nosso currículo, do nosso planejamento. E para retomar então o que nós estávamos vendo antes desse momento, antes dessa parada, eu trago para vocês então a revisão do conceito que nós estávamos estudando na prática, no conceito que nós estávamos vivenciando ali naquele momento anterior, né, à nossa parada. E é importante então a gente revisar o quê? O que é aptidão física? O que seria aptidão física? Nós estamos falando sobre as capacidades físicas, né, as habilidades motoras. Falei sobre aptidão física e nós experimentamos algumas coisas. O desenvolvimento então dessas capacidades físicas ou das habilidades motoras em prol do desenvolvimento da aptidão física. E afinal, o que seria? Retomando então aquilo que nós já vimos, que a aptidão física também é considerada o que nós chamamos de aptidão motora. Quando eu falo de motor, ou motora, ou motricidade, eu estou falando de movimento, falando do movimento corporal, movimento do corpo humano, né? Enquanto um ser orgânico que tem movimento, que essa mecânica não existe só na máquina, né, no carro, ou num objeto, existe também dentro do corpo. Então, quando a gente fala de motor, motora, motricidade, eu estou falando do corpo humano. Então, a aptidão motora ou aptidão física é aquilo que melhora a partir do movimento o meu desempenho físico, o meu desempenho de uma atividade cotidiana ou de uma atividade específica. E basicamente, então, a aptidão física, ela segue os princípios relacionados, então, ao rendimento físico, à performance motora. Então, quando eu digo que eu desenvolvi minha aptidão física, significa que meu rendimento físico foi melhorado, que a minha performance, né, o meu desempenho motor foi aprimorado. E, basicamente, se dá ênfase nos fatores que determinam o rendimento: resistência, força, velocidade, flexibilidade, que são as capacidades condicionantes. E nós vimos isso em sala de aula, estávamos fazendo as aulas práticas em cima, baseadas nessas 4 capacidades físicas, né? Ou capacidades condicionantes. E por que são as capacidades condicionantes? Eu consigo aprimorar, eu consigo desenvolver. Se eu falasse das habilidades motoras, habilidade motora eu tenho uma predisposição genética para poder desenvolver,
consigo me coordenar, consigo ter equilíbrio, agilidade, consigo. A diferença é que eu vou ter um limite. Né? Nas condicionantes eu também vou chegar no limite, mas eu consigo desenvolver muito bem com treinamento. Já as habilidades, né, nem sempre eu consigo ter uma grande evolução com o treinamento, né? Porque eu tenho fator genético envolvido. Agora, nas capacidades condicionantes, sim, eu tenho uma possibilidade de melhorar consideravelmente as 4 que eu vou citar agora a partir de treinamento. Lógico, tem fator genético envolvido também. Quem tem uma predisposição a desenvolver mais força ou mais flexibilidade vai conseguir ser mais do que aquele indivíduo que não tem essa predisposição. Mas, independente disso, eu consigo mudar o meu nível de força, de flexibilidade, de velocidade ou de resistência a partir de treinamento. Né? Voltando lá, só para deixar claro que quem, né, tem um talento, né, uma grande possibilidade de desenvolver uma capacidade física, realmente ele vai ser diferencial. Vai ter um diferencial dos demais. Mas todas as pessoas, todos os indivíduos conseguem desenvolver muito essas 4 capacidades. Mas tem indivíduos que vão conseguir ir além e vão ser aí sim uma pessoa que se destaca em relação a essas 4 capacidades que nós chamamos de condicionantes também. Então, as capacidades condicionantes elas são fundamentadas na eficiência do metabolismo energético, né, na eficiência do gasto de energia, né, relacionado ao movimento, relacionado à questão física. Basicamente são 4, como eu já disse, e a primeira delas é a flexibilidade. Flexibilidade, como aparece na imagem, é um fator genético muito interessante, né? Para chegar nesse nível, poucas pessoas conseguem, né? E algumas que chegam talvez com muito pouco treinamento, porque é um fator genético que treinado, né, a gente consegue chegar, ou com pouco treino, consegue chegar nesse nível de flexibilidade, mas tem pessoas com um fator genético que não é muito favorável, mas conseguem desenvolver algo muito próximo desse movimento específico, ou de qualquer outro movimento de flexibilidade, desde que treine, desde que desenvolva. Né? Então, flexibilidade é a capacidade de a gente realizar a extensão ou a flexão em algumas articulações com amplitude de movimento apropriada. Então, eu não posso executar um movimento além daquele movimento apropriado, porque eu vou causar lesão. Eu não posso estender mais daquilo que minha capacidade articular permite, ou daquilo que eu tenho possibilidade, em função da minha condição física, porque eu vou ter lesão, eu vou ter algum problema com aquela prática. Também pode ser denominada como extensibilidade ou mobilidade articular. Né? E a gente consegue avaliar, então, a quantidade de mobilidade ou de extensão ou de flexão em cada porção articular que nós temos. Tem avaliação específica para cada área articular, mas geralmente a gente vai observar essas questões de flexibilidade quando vai fazer a extensão de membro inferior, né? Ou flexão de coluna, enfim. São movimentos mais tradicionais no alongamento, nos alongamentos simples antes das aulas, antes de uma ginástica, antes de alguma atividade física, ou depois da atividade ou do exercício físico. Né? E lembrando que flexibilidade é realizar movimentos então nas articulações dentro de uma amplitude apropriada. E sempre buscando então a ampliação dessa amplitude. Aí assim eu caracterizo a flexibilidade. Se eu só manter aquela amplitude, eu estou desenvolvendo um alongamento. Para eu desenvolver a flexibilidade, eu tenho que sempre buscar aumentar o máximo que eu puder, dentro dos limites, dentro da minha capacidade, da minha possibilidade articular, então ampliar esse movimento. Né? E a partir da repetição eu amplio então a minha capacidade de estender, de flexionar, de melhorar a minha mobilidade articular. Quando eu falo de força, a segunda capacidade condicionante que a gente traz aqui, eu falo de um conceito que pode ser extremo, como esse, movimento
é muito difícil de ser realizado, poucas pessoas conseguem fazer esse movimento com essa postura e com essa precisão, mas pode ser também de levantar um objeto, porque ele está sustentando o corpo, né, que tem um peso, né, sustentando o corpo contra a lei da gravidade, numa postura que não é muito fácil de ser executada, é um gesto técnico muito específico, né, da ginástica artística, né, que a gente consegue reproduzir às vezes em algumas aulas de ginástica, mas que é um movimento que poucas pessoas conseguem realizar. E eu posso considerar a força então como ação que causa a mudança do estado de movimento de um objeto, ou que causa o movimento de um objeto. Então, se eu fizer a elevação de um objeto, né, de um halter, de uma caixa, de uma barra ou de qualquer outro objeto, né, ou que eu né, consiga iniciar a mudança a mudança de estado desse objeto, eu estou realizando força. Então, minimamente eu estou realizando força. E muitas vezes sem eu posso considerar então esse objeto o meu próprio corpo, né, que tem um peso, que tem uma carga, tem uma massa, e que eu tenho que fazer movimento corporal, e nesse movimento corporal eu desenvolvo força. Então, quando mudo o estado de movimento do objeto ou do corpo, eu estou realizando força. Então, é uma capacidade que exerce a função contra uma resistência. Essa resistência pode ser a resistência do ar, a resistência do solo, resistência da água, né, a resistência de um objeto mecânico contra alguma resistência, e que ocorre por meio das ações musculares. Então, eu executo força quando eu tenho contração muscular. Posso contrair uma região muito específica? Posso, né, uma porção bem definida e bem direcionada, como eu posso executar força muscular envolvendo grupos musculares de quase todo o corpo. Vai depender do exercício, vai depender do movimento, vai depender da ação. Então, força é qualquer movimento que causa mudança no estado de movimento ou de posição de um objeto ou do próprio corpo. A resistência. Resistência, como nós vimos, e retomando agora, é o ato de eu, tanto nos esportes, quanto na atividade, quanto no exercício, sustentar uma carga por um tempo prolongado. Essa carga pode ser de corrida, pode ser de movimentação de um peso adicionado, né, de uma sobrecarga, pode ser do peso do próprio corpo, por um tempo prolongado. E esse tempo prolongado pode ser aí a partir dos 2 minutos, que a gente considera já um trabalho de resistência, 2, 3 minutos. E esse tempo prolongado deve ser executado sem fadiga muscular. Então, quando eu executo o movimento com fadiga ou tendo fadiga, e se essa fadiga acontecer antes de 2 minutos, eu já não estou trabalhando, teoricamente, uma atividade de resistência. Estou trabalhando uma atividade anaeróbia, né, de um curto espaço de tempo. Desenvolve outras capacidades. Posso desenvolver força, por exemplo, quando eu trabalho um movimento mais curto, de tempo mais curto. Agora, quando o movimento é de tempo mais prolongado, eu desenvolvo resistência. Então, a partir dos 2 minutos até o quanto o indivíduo suportar. Então, tem atividade de resistência que duram horas. Maratona, né? Maratona, pelo menos 2 horas de trabalho de movimento contínuo. Mas se eu fizer 10 minutos de uma corrida, eu estou desenvolvendo o mesmo conceito de resistência, lógico que com uma eficiência de movimento diferente. Um maratonista que corre em 2 horas, ele corre na média de quase 20 km por hora, durante 2 horas sem parar. Pessoas bem treinadas, mas que não têm a pretensão de uma grande conquista, realizam uma maratona em 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas, alguns em 5 horas, né? Porque a condição física, a capacidade de render naquele exercício, naquele movimento, naquela prática é menor daquela pessoa, daquele indivíduo que treina, que é um atleta e que tem uma aptidão física muito desenvolvida para aquela prática. Então, que fique
claro, né, nessa retomada que resistência, então, é a capacidade de sustentar uma atividade por um longo tempo e sem fadiga. E quando eu passo a ter fadiga, geralmente eu vou fazer a interrupção dessa atividade e eu interrompo, então, o desenvolvimento dessa atividade de resistência. Lembrando também que a partir de pelo menos 2 minutos ou 3 minutos, isso variando de indivíduo para indivíduo, mas na literatura, então, a partir de 2 minutos ou 3, a gente já tem, então, um desenvolvimento de um trabalho de resistência, e essa resistência pode ser cardiorrespiratória, pode ser muscular localizada, né? Então vai depender muito da prática que eu estou realizando. Eu dei o exemplo da corrida ali, mas pode ser qualquer outro tipo de atividade, desde que seja por mais tempo do que 2 minutos. E velocidade. Velocidade, então, que é um vetor, né, que determina ou que transcreve ou descreve a mudança de posição de indivíduo pela mudança de tempo, né? É uma definição que também está muito relacionada à física, então a mudança de direção, a mudança de posição, não só do indivíduo, como também de objetos. Mas quando a gente fala aqui na educação física de pessoas, né, de indivíduos, eu falo então do corpo humano, e esse deslocamento, então, ele é medido geralmente em metros por segundo. Pode ser também em quilômetros por hora, pode, mas né, basicamente a gente vai considerar a medida de metros por segundo. Então, quanto mais veloz, menos tempo se leva para percorrer uma dada distância. Então, é o estado onde eu consigo mudar do ponto A ao ponto B num determinado tempo, e esse tempo, quanto mais curto, significa que eu fui muito mais veloz, tá certo? Essas 4 capacidades condicionantes, como já disse no início, elas podem ser treinadas. A diferença é que o Usain Bolt, que aparece nessa imagem, junto com outros atletas, ele faz uma prova de 100 metros abaixo de 10 segundos e tem um recorde mundial, né? Pessoas bem treinadas chegam próximos aos 10 segundos, mas provavelmente não vão conseguir bater o recorde mundial porque a predisposição genética dele ou desses atletas em correr abaixo dos 10 segundos é muito maior do que a nossa. Eles são talentos para essa modalidade específica. Mas a gente consegue desenvolver a velocidade, consegue melhorar a aptidão para a velocidade ou para resistência, ou para a força, ou para a flexibilidade, desde que nós treinemos. Então, a partir do treinamento, eu consigo desenvolver e vai ter um destaque maior quem tem uma predisposição genética. Agora, se eu considerar as habilidades motoras eu também consigo desenvolver com treino, mas eu vou ter muito mais dificuldade, né, se eu não tenho uma predisposição genética a desenvolver algumas dessas habilidades motoras. E já as capacidades condicionantes, então, eu consigo desenvolver a partir de treinamento. Então, são condicionantes também porque elas são treináveis. Eu consigo, então, desenvolver a partir de métodos que possibilitem o desenvolvimento, então, dessas capacidades. Nas próximas aulas, então, eu dou continuidade a essa retomada, retomando ou revendo ali o conceito de atividade, de exercício. Vou falar um pouquinho também sobre as aulas que nós fizemos, as práticas que nós fizemos, colocando em prática o conceito dessas 4 capacidades: velocidade, resistência, força e flexibilidade, né? Continue acessando as aulas. Na sequência vai ter uma atividade para a gente avaliar o conhecimento em relação a essa retomada. E na sequência, então, a gente vem com o planejamento que estava já traçado para as nossas aulas nesse trimestre. Acesse as aulas, mantenha o contato pelo Classroom, né, realizem as atividades e qualquer dúvida me mande por lá que a gente vai conversando e eu vou esclarecendo as coisas que eu consigo à medida do possível, tá certo?
Acho que por hoje é só. E qualquer dúvida a gente vai conversando pelo Aula Paraná ou pelo Classroom. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima.